Professor, assim, a primeira colocação que eu gostaria de fazer nós temos uma certa cultura que deposita muita expectativa na lei, né, no texto da norma, né, a gente imagina que a lei ela pode delimitar o que seria a decisão certa, aquela decisão a correta a ser tomada no caso em concreto. Mas frequentemente a gente acaba que é frustrado nessa expectativa, nós, principalmente do direito tributário, vemos isso acontecer com bastante frequência, porque as decisões acabam fazendo uma leitura, né, um pouco diferente daquilo que se espera da lei, daquele que o sentido comum, às vezes, espera da lei. Por que isso acontece, professor? O senhor conseguiria, de certa forma, explicar para a gente essa frustração que é recorrente entre a expectativa que se gera em torno de uma lei e aquilo que ela produz em termos de decisões? E aí eu gostaria também de só emendar um outro tópico, que se isso tende a se avolumar cada vez mais, ou seja, tomar uma dimensão maior, por essa questão de nós termos hoje uma sociedade supercomunicacional, né, de certa forma, como se diz, hipercomplexa, né, se essas frustrações de expectativas elas tendem a aumentar. Te ouvir um pouco sobre esse aspecto, professor. Em primeiro lugar, queria agradecer a lembrança do meu nome, o honroso convite do João Ricardo e do Clélio Chiesa, meu amigo de longa data. Indo diretamente à sua questão, realmente nós vemos na pós-modernidade, né, um privilégio do procedimento em lugar do texto. É um privilégio da validade formal. Eu lembro de meus antigos professores, décadas atrás, que chamavam o direito processual de direito adjetivo, enquanto o direito material seria um direito importante, fundamental. E eles já lamentavam essa procedimentalização do direito, sabe? Dizendo que vale mais hoje conhecer regras de despachante do que conhecer o direito propriamente dito. Nós, advogados, estamos virando despachantes. Eles diziam isso 50 anos atrás, né? É uma coisa realmente que vem se estendendo há muito tempo, mas as pessoas, os advogados imersos na sua faina diária, não têm muito tempo de refletir sobre isso. E realmente cabe a nós, né, que temos mais essa pretensão de pensar o direito, alertar para esse fato. Primeiro, a gente tem que ver o que é o procedimento, o que é esse privilégio da validade formal, né? É a questão de autoridade e rito prevalecerem sobre a matéria que é decidida, né? É o quem decide e o como se decide prevalecendo sobre o que se decide. E sempre que o procedimento chegar a uma decisão X, Y, Z, que depois se torne não desejada, pode-se, por meio de um novo procedimento, modificar ad eternum aquela decisão de conteúdo que foi tomada. Mas, veja, nós não podemos esquecer que o texto é parte do procedimento. No Brasil ocorre essa dissociação que é extremamente problemática, porque a importância do texto no procedimento é, regra geral, muito grande. Só que isso depende de sua institucionalização, o que eu chamo de institucionalização de significados do texto. Porque o respeito à literalidade do texto não é necessariamente presente. Infelizmente, ele precisa ser institucionalizado. E de nada adianta essa perspectiva de alguns juristas antiquada de que o texto tem uma única interpretação correta. Como tampouco adianta a pregação missionária de que o texto deve ter uma interpretação correta, que é justamente aquela que o pregador defende. Como eu digo, infelizmente, a gente tem que pensar num contexto social mais amplo. Na sociedade hipercomplexa, as pessoas não concordam sequer sobre os dados, o que eu chamo de perspectiva descritiva, né? Como é que elas podem concordar ou sequer discutir sobre que caminhos a tomar, que eu chamo de perspectiva normativa, né? Então, assim como os textos não carregam significados próprios, corretos e adequados, mas dependem de uma hermenêutica, de um debate sobre eles, os fatos tampouco carregam significados. É preciso procedimentos também para detectar fatos. E o Brasil, que tem todos os problemas da sociedade hipercomplexa, não tem as suas soluções. Veja, muitas pessoas esclarecidas, como nós, juristas, por exemplo,
não conseguem sequer obter um relato confiável sobre dados empíricos. Por exemplo, durante o governo do PT, a economia era mais ou menos eficiente do que no governo Bolsonaro. Lula e Bolsonaro praticaram ou não praticaram crimes? Veja, nós não temos respostas sobre isso, confiáveis, institucionalizadas. Nós temos uma série de relatos conflitantes, cada um dizendo uma coisa. Então, como é que nós podemos escolher os caminhos para o futuro se nós sequer sabemos a resposta a essas questões do passado? Para dar dois pequenos exemplos, como eu dei, né, sobre economia e corrupção. Mas outro, bem hoje a ver com o coronavírus, né? Políticos e médicos defendem teses e fazem recomendações que depois, vamos dizer, se mostraram inteiramente equivocadas. Veja, a sociedade brasileira não tem um mecanismo para filtrar nenhuma instituição médica ou científica decente para confrontar esses médicos e esses políticos, e nada acontece com quem falhou tão redondamente. Ou seja, não há uma sanção científica ao suposto prestígio dessas pessoas, aos seus cargos. Continua do mesmo jeito, as pessoas que disseram coisas que levaram várias outras à morte e a doenças terríveis, nós não temos respostas consistentes ou reações a isso. Até sobre economia, nós não temos, como eu falei, né, o que foi melhor, quais os melhores tempos economicamente para o Brasil. Aliás, um adendo, né, só no Brasil ouvem-se economistas que já estiveram no poder e fracassaram redondamente. Eu fico impressionado em ver essas figuras, os jornalistas atrás dessas figuras, que tiveram todo o poder no Brasil nas décadas passadas e só fracasso. Um cara desse não deveria jamais ser ouvido para nada. No entanto, é o que acontece. Aí o que é que ocorre? Todos se refugiam na ideologia, no opinativismo. Claro, a ignorância é mais fácil, opinião todo mundo tem. Conhecimento é uma coisa difícil, precisa de procedimentos e de instituições. Professor, mas então, nesse cenário aí, que realmente, né, em que a lei se revela insuficiente e essas dificuldades todas que nós temos para construir algo mais seguro, como é que fica a posição dos tribunais, então? Transferimos para eles essas dificuldades e eles que estão ali precisam decidir? Qual é, então, a importância que eles assumem nesse papel dessa formação, enfim, de dar um rumo, enfim, uma solução para essas dificuldades que nós temos que enfrentar e resolver essas questões? A importância dos tribunais nesse controle tem sido muito grande, porque na sociedade complexa, o legislativo vai se esvaziando. Enfraquece a lei, enfraquece o criador da lei. Isso é um fenômeno mundial, sabe? Por causa da hipercomplexidade. Ninguém concorda sobre o significado dos textos, como ocorre nas sociedades menos complexas. Mas no Brasil, né, que nós estamos interessados no Brasil, o problema da instabilidade está na cúpula do judiciário. Quem vigia os vigias, né? Somente uma sociedade organizada por meio de instituições pode vigiar os vigias. Veja, se nós reunirmos os ideologizados, como eu chamo, com aqueles que não têm condições de compreender, não tiveram condições de educação para compreender o que está acontecendo. Juntando esses dois grupos, nós teremos aí mais de 90% da população brasileira. Humberto Eco criou uma frase, ainda nos anos 90, né, a internet estava começando, que ficou famosa. A internet deu voz aos imbecis. Vamos suavizar um pouco, né, que eu não tenho ainda a idade que ele tinha, nem nunca vou ter o prestígio. Eu diria que a internet deu voz a quem nunca teria voz. Na sociedade pré-internet, há os filtros dos papéis sociais. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, quem ouviria um jovem de 20 anos dizer alguma coisa 50 anos atrás? Ou 30? Ele nem teria veículos para falar. Hoje, há milhões de seguidores. Um jovem de 20 anos adquire milhões de seguidores e começa a falar de coisas das quais ele não entende nada e certamente não poderia entender. E certamente esses jovens não são os melhores líderes para organizar uma sociedade analfabeta. Só para dar um exemplo, né? Então, o que é que nós vimos? Nós vemos esse total casuísmo, esse voluntarismo por parte dos juízes.
E não esqueça que o juiz singular é responsável pela imensa maioria das coisas julgadas, né? Nos casos. Pouca coisa chega aos tribunais, é apenas a ponta do iceberg. Mas a atitude dos tribunais superiores, ela transmigra ao longo da pirâmide, né? Aí termina aquelas frases que nós conhecemos dos juízes singulares: na minha vara somos eu e Deus, e nessa ordem. Piada de advogado. Ou aquela outra: como é que ele vai decidir? Depende do que ele comeu no café da manhã. Isso é a total desinstitucionalização de todos os conteúdos do texto. Aí o texto fica assim: ao Deus dará. Nós temos, então, essa necessidade de institucionalizar, e no Brasil isso seria muito importante que acontecesse, né, por meio dos nossos tribunais, não só os tribunais judiciais, mas também os tribunais administrativos, para que esse conteúdo do texto, né, e de certa forma essa expectativa sobre a lei, sobre o texto da norma, ela fosse, de certa maneira, se estabilizando ao longo do tempo. Mas o senhor acha que os nossos tribunais, enfim, nossos julgadores, de uma maneira geral, eles têm exata consciência disso? Ou eles ficaram também contaminados por aquela cultura, né, de que, daquela superdimensionamento do papel da lei, né, como se... Porque muitas vezes a impressão que a gente tem é que a decisão ela caminha por um conteúdo super amplo, mas ela faz isso em nome da lei, né? Dificilmente a decisão ela acaba mencionando algum outro fator que não a lei. Às vezes até menciona subliminarmente, né? Mas ela usa o texto da lei como seu fundamento e muitas vezes acompanhado de expressões clara, a lei é expressa nesse sentido e tal. Então, você acha que os nossos órgãos julgadores têm consciência desse papel, dessa importância que eles assumem no controle do texto da lei? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu não tenho, assim, dados além da experiência pessoal. Nós sabemos que o texto, como a gente disse, nunca foi portador de um significado único e correto. Isso é uma característica da linguagem humana. Mas nas sociedades menos complexas, isso não é tão gritante, porque há um acordo prévio sobre o significado do texto. Por exemplo, lembre de mulher honesta, né, que estava presente no Código Civil, uma expressão que não quer dizer absolutamente nada, mas havia um acordo tácito entre as pessoas da sociedade e os juristas sobre o significado dessa expressão, e tantas outras, né? O problema é que na sociedade complexa não há acordo sobre as relações e tudo muda, né? É aquela modernidade líquida de que se fala. Para lidar com isso, a linguagem tem palavras vazias, ocas, que o Alfrost chama, né, de palavras ocas, que já nos anos 50, isso, né, que o auditório entende como quiser, palavras que nada significam, mas que trazem uma carga de simpatia ou antipatia. Como você disse, a lei é clara. Não é? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu chamo isso a hermenêutica Arnaldo César Coelho. Né? A regra é clara, como se houvesse isso. Schopenhauer já fala nisso no século XIX, no seu Dialética Erística. Então, se eu digo que queremos mais igualdade na sociedade brasileira, todos concordam, porque essa frase não quer dizer absolutamente nada. Mas se eu especifico o discurso e digo que para mais igualdade na sociedade brasileira é preciso taxar mais as empresas de automóveis, ou os hospitais, ou os caminhoneiros, aí o desacordo aumenta progressivamente. A solução é institucionalizar significados, como eu já disse, e uma das instituições mais importantes nesse sentido é a jurisprudência. Claro que a linguagem de uma súmula ou de um acórdão é também discurso e é também ambíguo e vago, mas é muito menos ambíguo e vago do que o texto geral da lei, justamente porque partiu de um caso concreto. Então, é muito mais seguro partir de jurisprudências do que de textos amplos de lei. O problema é que não temos uma jurisprudência consistente, desrespeitada pelo próprio judiciário. Eles são os primeiros, né? E outra coisa que também eu acho importante é que os concursos não são bem feitos, né? E isso faz tempo, faz décadas, e nós estamos vendo o resultado aí. Esse voluntarismo, né? Essa politização interna e externa do judiciário,
Quer dizer, o judiciário dentro dele mesmo tem uma política horrível, e também nas suas relações com a política lá fora, a política profissional. O que a gente vê é que os concurseiros querem um lugar ao sol, um emprego. Eles não respondem a vocações. Por isso fazem concurso de tudo. Advogado da União, juiz, promotor, tudo que for possível eles vão fazendo, e no Brasil todo, viajando. Por quê? Porque a advocacia, além de difícil, para obter sucesso, exige muitas vezes que a pessoa abandone convicções éticas. E daí que a advocacia também tem um nível muito baixo no Brasil, né? Basta observar os advogados mais bem-sucedidos, pelo menos em termos financeiros, não são as pessoas mais brilhantes, né? Infelizmente. Muito bem, falamos então da lei, né, professor, e a relação à posição dessa insuficiência e também com relação aos tribunais, né, que, em última análise, ocupam um papel importantíssimo nessa construção, e, de certa maneira, professor, apesar de todos os mecanismos na parte processual que, nos últimos tempos, nós inovamos, criamos uma padronização muito maior, né, onde nós temos hoje, né, a repercussão geral, recursos repetitivos, modelos que tentam dar, talvez, essa uniformização, que muito vai ao encontro, talvez, de uma estabilidade, de uma segurança, falsa ou não, mas, enfim, ocupa um papel importante, né, nessa construção, me parece, de sentido, né? Agora, e a nossa academia, professor? E a doutrina, né? Qual é o papel que ela ocupa nesse processo aí de institucionalização desse controle? Como é que nós podemos participar efetivamente? E qual é essa referência que nós temos em relação à doutrina nacional e estrangeira nesse papel de colaborar nesse processo? Essa pergunta também é crucial. Tem muito a ver com a questão da educação da sociedade em questão, não é, meu caro? O problema no Brasil é esse, que a academia tampouco vai bem. Primeiro, do estrito ponto de vista da qualidade, né? As exigências de qualidade na academia foram gradativamente diminuídas pelos sucessivos governos, do ponto de vista das exigências curriculares. Não interessa muito se governo de direita ou esquerda. É uma coisa contínua ao longo de décadas. E eu não falo apenas de titulação, né? Nós sabemos a importância que a academia tinha a partir simplesmente de olhar a situação do professor. Não sei se vocês, os amigos, sabem, mas o professor Lourival Villanova foi meu antecessor na cadeira, né, que todos conhecem. Ele foi convidado para o Supremo Tribunal Federal. E ele disse, não vou, porque eu prefiro ser professor catedrático numa universidade pública a ser ministro do Supremo. Veja que coisa impensável. Hoje em dia se mata e morre para ser ministro do Supremo. Não só porque o papel do ministro Supremo aumentou, mas também porque o papel do catedrático diminuiu profundamente, né? Os governos federal e os estaduais praticamente anularam as diferenças entre os professores. E não foi apenas da parte dos governos, os próprios professores, claro, porque os medíocres, isso é uma regra geral, são mais numerosos do que os brilhantes, pela própria definição, né? Então, os próprios professores e as universidades receberam de braços abertos essas supostas medidas igualitárias que foram sendo introduzidas. Hoje, eu fiz concurso contra, 11 pessoas. Hoje, a progressão é por tempo de serviço e a concorrência simplesmente desapareceu, sobretudo nas áreas humanas e sociais. E as outras áreas científicas mais evoluídas, elas procuraram institucionalizar outros mecanismos de seleção, porque a própria universidade não faz isso mais. E tudo isso aliado a uma queda vertiginosa, além do prestígio dos salários, fazendo com que os exclusivamente professores o sejam por falta de opção, principalmente na nossa área jurídica, que oferece outras oportunidades, né? E a imensa maioria dos demais, né, dos brilhantes, vejam o ensino como um bico ou um passatempo. Claro que isso é a regra. Há as muito louváveis exceções, mas é uma regra quase 100%, sabe? Infelizmente. Então, a academia nem se vê e nem é vista pela sociedade como uma instituição capaz de controlar os textos
como se controlava há umas décadas atrás, né? E como isso ainda existe nos países mais desenvolvidos. O senhor não acha também que há, de certa forma, uma contaminação da academia, porque o senhor falou isso do judiciário, mas também da academia, principalmente a academia jurídica, uma contaminação dela pelos aspectos políticos, né? Então a gente vê muitas vezes isso demarcado em alguns discursos de professores, enfim, essa questão, eu não estou dizendo necessariamente de uma política partidária, né? Mas talvez uma política ideologizada, como o senhor colocou também há pouco tempo atrás. Isso ficando mais clara agora, né? A gente vê uma divisão muito clara daqueles que se intitulam como professores do direito progressistas e os outros professores do direito liberais, enfim, e se esquece um pouco dessa questão mais técnica jurídica, talvez. O senhor consegue identificar isso? Todo mundo identifica. Lembre do que eu falei no começo, né? Na primeira colocação do professor Chiesa. Esse fenômeno da ideologização é um fenômeno nacional, talvez até mundial, mas no Brasil muito agudizado, né, pelas dificuldades econômicas, né, e pela ignorância da sociedade, que eu acho que é um grande problema. Né? Então, certamente, é muito mais fácil ser um opinativista do que ser um técnico. Então, se eu der um curso dizendo que isso foi um golpe ou isso é um golpe, isso é muito mais simples do que eu dizer em que consiste um golpe, sabe? Eu defender posições políticas que dizem respeito à minha ideologia e à minha opinião é muito mais fácil e muito homogeneizador, porque o ser humano precisa também desse apoio dos outros seres humanos. Aí cria-se uma espécie de bolha, né? Uma bolha de direita, uma bolha de esquerda, que elimina totalmente a questão da técnica, né? Que é a questão principal. Como Kelsen nos ensinou muito bem, a ciência do direito, como qualquer ciência, é descritiva de dados empíricos. Ela não depende de normas, ela observa normas, mas ela não é criadora de normas. Quem cria norma é juiz e legislador. A ciência não cria, ela observa as normas que os outros criaram e aí faz a sua análise assim ou assado. Então, certamente, a academia está inteiramente ideologizada. Primeiro, pela ignorância. E, segundo, pela facilidade que isso traz na construção de nichos em que a pessoa se acomoda e tem as respostas. É uma coisa até, vamos dizer, psicológica, né? Uma tranquilidade nesses tempos sombrios para ter os seus grupelhos de opinativismo. Mas isso não tem o menor valor. Desaparecer da questão ideológica, isso vai, esses livros todos que essas pessoas escrevem, vão desaparecer inteiramente, ninguém vai ter interesse nisso. Não vale nada. Agora, Kelsen, por exemplo, nós estamos lendo até hoje, né? Ele volta e sempre estará no nosso horizonte, porque ele faz técnica, não é? Faz um estudo, não é técnico no sentido de diminuir, porque a própria palavra técnica, que é uma palavra tão importante, virou pejorativo. Isso é um técnico. Eu digo, muito obrigado por ser um técnico. Pena que eu não posso dizer o mesmo de você, que é um político sem voto. Porque, no fundo, esses professores são políticos que não têm voto, entendeu? Nem conseguem ser eleito chefe do departamento. Eu digo, puxa, a sociedade tem instituições para o opinativismo, são as instituições políticas. Então, você vai lá, você vai na Holanda, você vê, os homoafetivos são defendidos por seus representantes homoafetivos, e assim são os pró-eutanásia, os contra-eutanásia, cada um tem seu grupo, é assim que funciona a democracia, mas não dentro da universidade. A universidade tem outra função, academia, né, no sentido mais próprio. É isso que eu vejo. Professor, ainda só insistindo um pouquinho nisso, além de todas essas questões em torno da academia, você não acha que também no Brasil nós não percebemos assim que a academia não tem uma postura de um trabalho mais crítico em relação às decisões judiciais para buscar um alinhamento dentro daquilo que são as suas próprias construções e, de certa forma, contribuir de maneira mais efetiva para esse aprimoramento? Certamente. Do mesmo jeito que não fiscaliza a política, a academia, que
academia jurídica, né, que teria esse papel que você menciona, não fiscaliza de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela consiste mais, pelo que eu vejo nos congressos, em uma espécie de, usando uma palavra forte, bajulação do judiciário. Veja, eu fui convidado para um congresso da AMB, que os juízes são muito divididos, felizmente, mas a AMB é a mais, pelo menos a majoritária, né, instituição que eles têm. E eles fazem esse congresso imenso. E havia 6 ministros do Supremo lá, mais da metade, né? E o organizador, meu amigo, o professor Regis Fernandes de Oliveira, aí lá de São Paulo, né, que me convidou. Eu disse a ele, claro, vou com o maior prazer, muita honra, só lhe peço uma coisa, não me coloque na mesa com nenhum ministro do Supremo, porque seria como me colocar junto com Paul McCartney para falar sobre música. Quem é que iria prestar atenção ao miserável professor diante do Deus Paul McCartney, entendeu? Ou diante do Deus Mendes, ou Barroso, ou sei lá o quê. Mesmo que digam só besteira, ninguém vai prestar atenção no que eu tiver a dizer. A questão do conteúdo do discurso não vale nada diante dessa admiração profunda pelo poder, que também é uma das características do subdesenvolvimento, né? Eu já debati com um ministro, que não chama nem ministro, da Suprema Corte Alemã, ele foi lá em Frankfurt, no debate do seminário, mas ele se comportou como uma pessoa igual às outras e, pelo contrário, foi tratado pelo professor como de cima para baixo, porque ali era a universidade, o lugar do professor, e o ministro estava ali para aprender, e não para pontificar. Ninguém admira o poder que um indivíduo tem em termos de conhecimento científico, né? Porque o poder não tem nada a ver com isso. Claro, o poder da ciência é um grande poder, mas não se confunde com esse poder político que hoje, né, eu acho que o Supremo brasileiro é o tribunal mais poderoso do mundo, né? Justamente quando o Supremo não responde a essas necessidades. Quando a gente faz essa conversa, então, essa dificuldade do controle da lei, porque é uma dificuldade inata ao texto, como o senhor bem colocou, e, por outro lado, também uma dificuldade de controle dessas decisões, e aí já é um problema mais próprio do Brasil, isso pode parecer que a gente está advogando, né, para os nossos espectadores a ideia, né, uma cultura da incerteza e da insegurança, né, como se tudo fosse incerto e essa expectativa do direito fosse constantemente frustrada, e isso é assim mesmo. Mas o senhor acha que nós temos alternativas para isso? E aí, olhando um pouco para o Brasil, a gente sabe que o senhor tem experiência dos sistemas, o funcionamento do sistema jurídico de outros países muito boa, principalmente essa questão da academia, como o senhor citou, mas o senhor acha que o senhor consegue ver alternativas e caminhos para o Brasil para a gente sair um pouco dessa situação que a gente se encontra e começar a ter um pouquinho mais de procedimentalização nessas decisões e nessa construção, vamos dizer assim, do significado dos textos, né, e da própria lei, de certa forma? Veja, eu diria que nós, claro que não, digo isso para o respeitável público, nós não estamos aqui advogando, pelo contrário, a incerteza, né? Muito pelo contrário, lembre que eu falei, né? Se nós as instituições são mais, vamos dizer assim, bem popularmente, são mais difíceis de interpretar, tergiversando, do que a lei, por causa da generalidade da lei. Esse é um problema típico da sociedade hipercomplexa e estudada por todo mundo. Muito bem, agora voltando à sua questão, né, final sobre os caminhos, né, para melhorar. Eu sou muito tímido em relação a isso, justamente porque eu sou cientista, né? Essa função normativa eu vejo mais de outras instituições que não a ciência. Mas o grande problema é que o texto da lei e sua interpretação literal, quando isso interessa ao poder, amigos, prevalecem. Por isso, estratagemas antiéticos são logo legalizados. É como se fosse a interpretação default, né? O que eu chamo o direito alternativo à sombra do Estado, o direito alternativo legalizado. Não é o direito dos traficantes e dos padres no interior, não é isso, dos chefes de associações de moradores. Esse direito alternativo extraestatal já foi muito estudado por Boaventura Souza Santos, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Joaquim Falcão. Não, eu estou falando de um direito alternativo dentro do próprio Estado.
E muitas vezes não se trata da lei em sentido próprio, de lei ordinária. Por exemplo, o monocratismo do Supremo Tribunal Federal é invenção das regras internas deles. As prerrogativas dos juristas do Estado, isso aí já é legal mesmo. A pensão das filhas dos militares, essa pensão vergonhosa que elas têm, é outra vergonha, né? Um dos privilégios que o sistema legal dá a certas pessoas é não serem julgados pelo tribunal do júri. Ou seja, o sistema admite que o tribunal do júri é injusto, é duro demais e só serve para os cidadãos comuns. Para os poderosos, ele não deve ser aplicado. Quer dizer, a corrupção, o subdesenvolvimento em geral, é que são institucionalizados. Isso é que nós não apenas não institucionalizamos os significados dos textos como a Constituição prescreve, mas institucionalizamos significados contrários à Constituição. Nós temos os textos sobre isonomia em todo canto do ordenamento jurídico, principalmente no caput do artigo 5º, que diz sem distinção de qualquer natureza. E você vê um promotor público de um Estado sendo tratado diferente de um promotor público de outro Estado. Eu não estou falando nem do cidadão em geral, estou falando de 2 promotores públicos ou de 2 juízes. Nós vemos agora, esse momento, o afrouxamento das restrições ao financiamento político, impunidade fiscal e eleitoral em andamento. E a sociedade inteiramente calada, apesar da divulgação pela imprensa. Isso é por quê? Porque a sociedade brasileira se divide nisso que eu falei para vocês, ideologizados e ou analfabetos. Há aqueles que são as duas coisas, mas juntando tudo, dá a sociedade brasileira quase inteira. Aí, como é que a gente pode fazer? A sociedade calada, apesar dessa divulgação, imagine sobre o que nós não sabemos. Por quê, colegas? A fiscalização da lei, e essa é a minha solução, né, que eu não acho que é utópica, a fiscalização da lei pela sociedade exige um alto grau de institucionalização, de significados, diante dos significantes como o texto. E o Brasil está longe disso. Daí a péssima qualidade dos políticos. É um preço a pagar pela democracia. Platão já fala nisso. Num país de analfabetos, as pessoas decentes não chegarão ao poder na democracia. Outro exemplo é essa propaganda dos governos, né, gastando rios de dinheiro público de um país miserável para dizer que estão fazendo aquilo que é obrigação deles. Isso não existe nos países desenvolvidos, né? Quer dizer, não é uma coisa da natureza humana. Quer dizer, talvez até seja da natureza humana, mas as instituições, ou seja, o controle pelos outros seres humanos, é o único freio a esse egoísmo arrogante que os sapiens têm no seu código genético. A pressão do poder econômico mais predatório e subdesenvolvido é gritante sobre o Congresso. Cada um é afilhado de um empresário qualquer. E você observa o nível intelectual e educacional do empresariado brasileiro, que é muito ruim, sem compromisso, predatório, você entende o nível dos nossos políticos. Quer dizer, eu acho que nós temos que acabar com qualquer forma de financiamento privado de campanhas. Há vários argumentos a favor do financiamento privado, eu sei, até argumentos palatáveis, mas essa questão da pressão dos empresários predadores é tão fundamental que ela deve prevalecer sobre todo o resto. Acabar com esse fato de representantes do povo serem pelegos de comerciantes, que hoje se chamam, né, primeiro se chamaram empresários, que eu ainda estudei direito comercial, depois é empresário e agora é empreendedor. No fundo, o que nós temos é o privilégio da burguesia, né? O doce charme da burguesia. Os burgueses tomaram o poder há muito tempo. Não estou querendo ir contra isso. Estou apenas falando da qualidade de nossa burguesia. Né? Você lê Platão e você vê o desprezo que ele tem pelo comércio e pelo empreendedorismo. Aí você vê como 2.000, 3.000 anos fazem mudar tanto as perspectivas das pessoas. Né? Mas haveria outras sugestões, sabe, João e Clélio? Mas, assim, primeiro, eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Eu sou mais de detectar problemas. É uma posição mais cômoda? É, mas por isso mesmo que eu não sou político, nunca me meti a sê-lo, né? E nem fazer carreira em política dentro da advocacia ou do judiciário ou de qualquer coisa.
Embora eu admire isso, acho que isso é inevitável. A política, fora da política não há salvação, mas a gente precisa de gente de mais qualidade. A coisa está muito ruim. Né? Essa CPI nos mostra um circo de horrores todo dia. Né? E ali é uma elite. Imagina o baixo clero, como se diz. Né? Fora da democracia, eu não vejo salvação. Então, a resposta vai ter que ser lenta. Né? Se não for uma revolução da intolerância, que eu não advogo, tem que ser uma conscientização e educação de pessoas, ou seja, demora, infelizmente demora.